A paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia juntos para estudarmos a Santa Palavra de Deus. Estamos estudando a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. No encontro passado, nós vimos o que o catecismo, a igreja vai nos ensinando. Hoje eu gostaria de pegar um pouquinho agora a Palavra de Deus, que nos fala sobre essa tradição oral, que a igreja não se baseou só na Sagrada Escritura, senão nós seríamos fundamentalistas, né? Não somos fundamentalistas, nós somos entregues à ação do Espírito Santo que vai nos ensinando todas as coisas. Então eu gostaria de convidar você, se você não assistiu o nosso encontro anterior, assista, porque o encontro anterior e este, eles fazem um bloco só, para que você entenda direitinho do que nós estamos tratando aqui. Amém? Então, pegue a Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos lá, né? Então, versículo 28, diz assim: estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nós somos o rebanho. Então ele estava falando ali com os presbíteros, os padres, os bispos da igreja. Estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiões. O que são esses guardiões? Bispos. Olha a imagem aqui do meu lado, Jesus e os 12, né? Os 12 primeiros da igreja, os 12 primeiros padres, os 12 primeiros bispos da igreja. Então, ficai atentos, nele o Espírito Santo vos constituiu guardiões, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Bem sei que depois da minha partida, São Paulo falando, bem sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos vorazes, misericórdia, que não pouparão o rebanho. Daqui a pouquinho nós vamos citar heresias para você. Você vai ver que as heresias partiram de dentro da igreja. Lobos vorazes que queriam nos dispersar, acabar com a doutrina, com a fé da igreja. Por isso que é muito importante nós darmos atenção ao que o magistério nos ensina, né? Mesmo do meio de vós, versículo 30, mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas. É o que eu acabei de falar para vocês. Às vezes heresias saem do meio da igreja para arrastarem atrás de si os discípulos. Vigiai, portanto, lembrados de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de exortar com lágrimas a cada um de vós. Imagine as palavras de São Paulo, pregando, ensinando, formando diáconos para a igreja, formando presbíteros, padres para a igreja. Que ensinamento rico, né? Então, aqui ele chama a atenção dos senhores sacerdotes, para que sejam fiéis à doutrina, para que amem Jesus. A doutrina não foi inventada pela igreja, a doutrina nos é revelada pelo Espírito Santo. Eu achei lindo, outro dia assistindo uma entrevista de um padre, que o padre virou para o repórter e falou assim: fulano, eu sou padre de rezar o terço todos os dias, eu sou padre de missa diária. Eu achei tão bonito, eu achei tão lindo, eu falei, um sacerdote fiel, aleluia, se preocupando com o rebanho, com a sua vida espiritual, se preocupando que logo ele se encontrará com Jesus, e ele não quer uma doutrina para si, ele quer obedecer o que a igreja ensina. Irmão e irmã, quem obedece não erra. Guarde bem o que eu estou te dizendo, quem obedece não erra. Vamos continuar na palavra de Deus. Versículo 31. Vigiai, portanto, lembrados de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de exortar com lágrimas a cada um de vós,
Agora, pois, recomendo-vos, entrego-vos a Deus e a palavra de sua graça, que tem o poder de edificar e de vos dar a herança entre todos os santificados. De resto, não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós mesmos sabeis que as minhas precisões e a dos meus companheiros proveram estas mãos. Em tudo vos mostrei que é afatigando-nos assim que devemos ajudar os fracos, tendo presentes as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Vou repetir, hein? Olha só. Ele disse no versículo 35: em tudo vos mostrei que é afatigando-nos assim que devemos ajudar os fracos, tendo presente as palavras do Senhor Jesus, que disse, Jesus disse, há mais felicidade em dar do que em receber. Amém. No encontro passado eu falei para vocês que nem tudo que Cristo disse estava nos evangelhos, lembra? Que eu falei que eu deixei vocês com essa pulga na cabeça? Você pode procurar nos 4 evangelhos essas palavras de Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Não consta, não está registrado. Aí vem São Paulo nos mostrar que pela sagrada tradição Jesus ensinou muita coisa que não foi escrita. Amém? Deu para compreender? Né? Então, muita coisa foi sido transmitido oralmente, ensinado oralmente. Como eu falei no encontro passado, São João, ao terminar o seu evangelho, ele disse isso: se escrevêssemos tudo que Jesus ensinou e falou e fez, nem os livros do mundo inteiro caberiam tanta coisa. Mas nós vos escrevemos essas para que creais que Jesus é Deus encarnado, o Cristo enviado, o Messias de Deus, morto e ressuscitado. Amém? Então olha que sério tudo isso, não é? Então vamos ver mais. Vamos pegar agora 2 Timóteo capítulo 2. Vá lá no final da sua Bíblia, né? 2 Timóteo. Tem 1ª e 2ª, nós estamos com 2 Timóteo. Timóteo, olha que coisa mais interessante, olha a Sagrada Tradição também, a sucessão apostólica, as coisas que foram acontecendo. Ele é bispo de Éfeso, né? Nós lemos agora Atos dos Apóstolos. Quantas vezes nós vamos ler Efésios na Bíblia? A carta aos Efésios. E aqui o bispo de Éfeso era Timóteo, né? Então isso é maravilhoso, né? Então essa aqui já é a 2ª carta que São Paulo escreve para ele, né? No versículo, vamos pegar 2 Timóteo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, o que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-lo a outros. Ensinar o quê? A ensinar os ensinamentos de Cristo, a doutrina cristã. Nós estamos aqui no comecinho da igreja, gente. Estamos aqui no tempo apostólico, a época dos apóstolos, ensinando, falando, agindo. Olha aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, diz assim, olha o versículo 12. Eis porque sofro essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem coloquei a minha fé, em Jesus, e estou certo de que Ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha o depósito da fé, do ensinamento. Versículo 13. Toma por modelo as sãs palavras que de mim ouviste. Ouviste, sagrada tradição. Toma por modelo as sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, o ensinamento, a doutrina. Guarda essa doutrina, por meio do Espírito Santo que habita em vós, em nós. Então, a função, né,
do magistério da igreja é guardar o sagrado depósito. E esse sagrado magistério já começou ali. Jesus deixa esses 12, como você está vendo, não é? Então, esses 12, eles são os 12 que participam o quê? Vou voltar à imagem da Eucaristia agora, né? Então, olha só. Olha a imagem da Eucaristia. Esses 12 aqui, quando nós estudarmos sobre a Santa Missa, você vai entender. Eles 12 recebem de Jesus um poder. São os primeiros 12 padres da igreja, são os primeiros 12 bispos da igreja. Neles é depositada a fé, a doutrina cristã. Depois, é claro, vem São Paulo, vem os seguidores. E aí nós entramos o quê? Numa parte muito importante, porque esse ensinamento, né, nos foi dado de geração em geração, de sucessão após sucessão. Então, como eu falei para vocês, olha, o Timóteo, bispo de Éfeso, consagrado, ordenado, né, por São Paulo. Sacerdote, bispo é sacerdote também, né? Então, nós vamos vendo todo esse rico ensinamento da igreja, tá certo? Então, agora nós vamos voltando ali, olha, para a imagem dos 12. Vamos ver mais algumas palavras sobre a tradição, e aí eu vou falar sobre a sucessão apostólica, tá bom? Então, você está aqui com o 2 Timóteo, né? Vamos pegar, então, 2 Tessalonicenses, vire umas folhinhas para trás, aí, da sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Tem a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda. Nós vamos pegar a segunda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? No versículo 15. Acharam? Então diz assim: portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito. Olha que lindo isso. Mas essa tradição, quando fala, não é aquela tradição, sabe, aquela tradição familiar, não, é tradição apostólica, é tradição de ensinamento do sagrado. Vamos ler de novo, versículo 15. 2 Tessalonicenses 2, versículo 15. Portanto, irmãos, ficai firmes, não deixa qualquer doutrina vir te balançar, não. Ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito. Amém? Então você vê, porque eles já sabiam que muita coisa estava sendo escrita e muita coisa ensinada. Amém? Vamos ver mais. Vamos pegar 1 Pedro, capítulo 5. Então vamos lá para o final da nossa Bíblia agora, né? 1 Pedro. 1 Pedro, acharam? Né? No capítulo 5. Daqui a pouquinho nós vamos entender porque Pedro é o primeiro Papa. Hoje eu não vou citar sobre isso, nossos próximos encontros. Mas aqui nós estamos com a carta de São Pedro nas mãos, né? Então você imagina o nosso primeiro Papa, foi o nosso primeiro líder depois, né? Jesus é o grande mestre, é o grande líder, mas você vai entender quem é Pedro, né? Mas ele diz assim sobre a sagrada tradição. Ele estava falando com os presbíteros, os presbíteros são os padres, os bispos, né? 1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, exorto eu, que sou presbítero. Então Pedro também, como eu mostrei lá naquela primeira Eucaristia, ele foi ordenado padre. Que sou presbíteros como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, porque ele vê Cristo morto na cruz, o Calvário e tal, né? E participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho.
Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória. Amém? Então isso é maravilhoso, porque Pedro vai deixando todo esse ensinamento, que nós precisamos estar em concordância com os presbíteros, que os presbíteros sejam homens devotos, fiéis a Deus e à doutrina, porque eles guardam o sagrado depósito, né? Então agora eu queria só pegar com vocês, para nós irmos encerrando, um documento da igreja, Vaticano II, né? Eu vou ler junto com vocês a carta, a encíclica Dei Verbum, no parágrafo 8 e 9. Então, olha o que o magistério da igreja nos ensina sobre a sagrada tradição. Por isso, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Por isso os apóstolos, transmitindo aquilo que eles próprios receberam, exortam os fiéis a manter as tradições que aprenderam, seja oralmente, ou seja por carta, pela Bíblia, e a combater pela fé que se lhes transmitiu uma vez para sempre. O que, porém, foi transmitido pelos apóstolos compreende todas aquelas coisas que contribuem para santamente conduzir a vida e fazer crescer a fé do povo de Deus, e assim a igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo que ela é, tudo que ela crê. Amém. Então nós vamos falar do Sagrado Magistério, também dessa sucessão apostólica. No parágrafo 9 diz assim: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois promanam ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto redigida, escrita sob a moção do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Resulta assim que não é através da Escritura apenas que a igreja deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso ambas, Escritura e tradição, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Amém? Então, isso é tão sério, porque nem eu, nem nenhum catequista, nem nenhum padre podemos ensinar o que nós queremos. Nós temos que ser fiéis ao depósito da fé, ao ensinamento da igreja. Aleluia! Isto é uma alegria, uma felicidade, dá frutos de felicidade na nossa vida. Amém? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fiquemos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.